Cheguei! Tudo que se fala hoje é a respeito de reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos e já está lá no Senado. E tudo indica que o Senado fará alterações e terá que retornar à Câmara dos Deputados. Olha, tudo que eu vi por aí nas redes sociais sobre a reforma tributária geralmente são vídeos onde se fala diretamente com pessoas que já dominam o assunto tributo. E percebo que muita gente não consegue entender. Por exemplo, você sabe o que é IVA? Imposto sobre Valor Agregado? Você sabia que o IVA é calculado por fora? Você sabe o que é o imposto calculado por fora ou calculado por dentro? Você sabia que o IVA é não cumulativo pleno? Você sabe o que é o imposto não cumulativo? O que é o imposto cumulativo? Olha, por isso mesmo é que este vídeo é direcionado para você que é contador, para você que é tributarista, mas principalmente para você que nunca ouviu falar em tributo, não sabe nada sobre tributo, assim como foram os deputados que votaram essa reforma. Porque esses deputados aí votaram a toque de caixa, sem ler, sem nada entender do assunto. Então, agora eu vou fazer você entender. Por isso, antes de adentrar no assunto reforma tributária, eu vou te dar a base necessária, buscando lá no direito tributário rapidamente informações para te preparar a entender com perfeição tudo que está na reforma tributária. Acompanhe. Primeiro, então, eu vou te trazer aqui alguns conceitos básicos até esse ponto aqui do quadro. Só depois é que eu vou entrar no assunto reforma tributária. Beleza? E se você é contador, se você é advogado tributarista, que já sabe tudo isso que eu vou falar aqui, então já pode adiantar o vídeo e assistir daqui por diante. Eu vou falar pausadamente para que todas as pessoas compreendam, mas se você achar que está muito lento, acelere o vídeo também. Beleza? Vamos lá. 1. Conceitos básicos. Em primeiro lugar, vou falar aqui 1.1. Imposto calculado por dentro. 1.2. Imposto calculado por fora. Qual a diferença? Tá aqui. O José telefonou lá para a empresa comercial e perguntou quanto custa a mercadoria. Na ótica do José, ele quer saber quanto que ele terá que pagar para receber em troca a mercadoria. Perfeito? Então, um atendente lá da empresa comercial respondeu assim: José, a mercadoria, de acordo com o nosso catálogo de venda, custa R$100. Eu vou te emitir uma nota fiscal de R$100 e basta você me pagar. O José nem tem ideia, nem tem consciência. O José está igual aqueles deputados que votaram essa reforma, que aqui tem um ICMS incluso. ICMS incluso, base de cálculo, valor da mercadoria, valor da operação, vezes a alíquota de 18% dá R$18. Conclusão, na ótica do José, ele pagou R$100 e ponto final. Na ótica da empresa comercial, ela recebeu R$100, no entanto, R$18 é do Estado. Claro, podendo abater o da entrada, já que o ICMS é não cumulativo e já vou falar desse assunto. Certo? Enfim, a empresa comercial recebe 100, 18 é do Estado. E essa diferença de 82 é da empresa. Entendido? Então, falou-se em imposto calculado por dentro, subentende-se que o imposto está incluso no preço, no valor. Como se identifica isso na lei? Na lei está dizendo o seguinte: o ICMS integra a sua base de cálculo. Ou seja, ICMS integra
a sua própria base de cálculo, integra o valor da mercadoria. Esse é um imposto que nós brincamos dizendo, é um imposto burro, que faz com que as pessoas se tornem burras. A pessoa está pagando e não tem a menor ideia, não tem a menor consciência do que está pagando, porque é um imposto de propósito escondido por dentro. Certinho? Agora, este sim, ó, imposto calculado por fora. O José telefonou lá para uma indústria. Porque lá na indústria incide IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. E aí, ele perguntou, quanto custa o produto que você fabricou aí? Aí a indústria diz, olha, esse produto aqui, produto, na indústria se fala produto. Por quê? Porque ela pegou matérias-primas e a transformou num produto para venda. A empresa comercial é aquela que compra pronta a mercadoria para revenda, não é isso? Daí, mercadoria. Então, aqui, produto, tá ok? E aí, o atendente aqui da indústria diz, olha, José, o produto, de acordo com o nosso catálogo, custa R$100. Mas como você quer saber quanto que terá que desembolsar, então sou obrigado a lhe dizer que vou ter que cobrar à parte um IPI de 10%, que no caso dá R$10. O total da nota fiscal que eu vou te emitir para você pagar é de 110, José. José, beleza, gostei mais dessa compra do que aquela anterior, porque nesta eu estou enxergando o valor do produto e o IPI que eu estou pagando à parte. E ainda bem, indústria, que você emitiu a nota fiscal, porque esses 10 que eu estou pagando não é para você, é para o governo, é para o Estado, é para a União. No caso, a União. Certo aí? Muito bem. Então, o imposto calculado por fora não está incluso no preço, é cobrado à parte. Esse é um imposto que traz para o cidadão maior consciência, porque ele pega a nota fiscal, o cupom, e está ali o valor do imposto, né, que se soma ao produto que ele comprou. Certo aí? Nota. O imposto sobre bens e serviços, que vai surgir na reforma tributária, e contribuição sobre bens e serviços, são os dois impostos. Estes são calculados por fora, então guarde bem que o que você vai estudar aqui na reforma tributária são impostos calculados por fora. Beleza? Agora, na sequência, 2. Quanto à forma de tributação, temos 2.1, tributação cumulativa, e 2.2, tributação não cumulativa. Qual a diferença? É que a cumulativa, ela incide sobre cascata, ou seja, ela incide a cada saída, a cada cadeia produtiva, sem poder abater o que já incidiu no passado, nas cadeias anteriores. Assim, a empresa A vendeu para a empresa B, que vendeu para a empresa C, certinho? Aqui eu vou cobrar o COFINS. Existe a COFINS cumulativa e a COFINS não cumulativa. Eu vou usar a mesma alíquota da cumulativa para facilitar o raciocínio, tá bom? Então, veja, a empresa A, ao vender para a empresa B, cobrou 3% de COFINS, certinho? Sobre um valor. Esse mesmo valor foi vendido para a empresa C e houve aqui incidência de mais 3%, a empresa B. E a empresa B vendeu para C mais 3%. Então, veja que circulou 3 vezes na cadeia produtiva e cada circulação incidiu 3% de COFINS, totalizando 9%. Assim, ó, a empresa A vendeu por R$100. A cada saída incide, tá ok? Então, a venda é uma saída. Incidiu 3%, vai ter que recolher COFINS de R$3 à União. A empresa B, que comprou por 100 e revendeu pelo mesmo valor. Coloquei de propósito o valor para você perceber que esses R$100, só pelo fato de ter saído novamente do outro estabelecimento, já vai incidir 3%. E que vai ter que recolher a União R$3. Certinho? A empresa C, que comprou por 100 e revendeu pelo mesmo valor, pelo fato de ter botado para circular mais uma vez, incidiu 3%. E vai recolher COFINS de R$3 à União.
A União arrecadou 3 na primeira, 3 na segunda, 3 na terceira, sob os mesmos R$ 100, portanto, esses mesmos R$ 100 incidiram em cascata 9% do total. Portanto, esse tipo de tributo, que é o cumulativo, ela onera a cadeia produtiva, torna caro, porque quem está pagando é quem está lá no final da cadeia produtiva, que é o consumidor final. Então, esse tipo de tributo cria o custo Brasil e, inclusive, dificulta a competitividade do produto brasileiro lá no mercado externo, quer dizer, dificulta até a exportação. Claro que tem desoneração da exportação, mas é outro assunto, só para você entender a cumulatividade. Beleza aí? Bom, agora, 2.2, não cumulativo. Não cumulativo significa que é um imposto recuperável. O raciocínio é o seguinte: quando eu compro, paguei um imposto, certinho? Agora, comprei para revender. Quando eu revendo, eu estou cobrando um imposto. Antes de recolher esse imposto, eu tenho o direito de abater o imposto da entrada. Com isso, criamos o entendimento do direito tributário, que diz o seguinte: na entrada, eu tenho crédito tributário. Que crédito? Quando eu comprei, eu antecipei um imposto ao Estado no lugar de quem vai comprar lá na frente de mim. Então, eu passei a ter um direito junto ao Estado de poder abater esse valor lá no futuro, quando eu vender. Tá ok? Então, na entrada, há crédito tributário. É um direito. Quando eu vendo e cobro o imposto, estou devendo esse imposto ao Estado. Então, é um débito tributário, podendo abater o crédito tributário e só a diferença recolher, se existir. Certinho? Então, vamos lá. A empresa A vendeu para a empresa B, que vendeu para a empresa C, tudo pelo mesmo valor para facilitar o raciocínio. Aqui ainda não foi criado o valor agregado, que vou falar já já. Então, a empresa A vendeu por 100. Então, aqui, vezes 3%, eu tenho um débito tributário de R$ 3, menos crédito tributário da entrada que não teve, então tem COFINS a recolher de 3. Então, na primeira operação, incidiu 3. A União arrecadou 3, tá ok? Agora, a empresa A vendeu para B. Agora, na ótica de B, B comprou por 100 e revendeu pelo mesmo valor. Então, na venda, 100 vezes 3%, débito tributário de 3, menos o crédito tributário da entrada, não tem COFINS a recolher. Então, na segunda cadeia produtiva, não houve incidência, não acumulou, como no anterior. Certinho? E a empresa C, por sua vez, comprou por 100 e revendeu por 100, pelo mesmo valor. Vendeu, então, saída é débito tributário vezes 3%, débito tributário, tá ok? Menos o crédito tributário da entrada, não tem COFINS a recolher na terceira cadeia produtiva. Conclusão: a União recebeu 3% de COFINS referente ao valor de R$ 100. Agora, por aqui, raciocine. Se a empresa B, que comprou por 100, tivesse revendido por 150, agregando R$ 50 de valor, então 3% daria 4,50 de débito, concorda? Menos R$ 3 de crédito, teria R$ 1,50 a recolher. Dessa forma, você já está começando a perceber a figura do imposto sobre valor agregado. Ou seja, na cadeia produtiva, vai passar a incidir na medida em que for havendo margem de lucro, ou seja, valor agregado. Certinho? Muito bem. Eu usei o mesmo valor R$ 100 para você perceber que se eu não agreguei o valor, não tem valor a recolher. Isso é um imposto não cumulativo e você já sabe que o que vem pela reforma tributária é o IVA brasileiro, Imposto sobre Valor Agregado, sob o título de IBS e ICBS, são 2 IVAs, né, dual, portanto, que vão existir na forma de não cumulativo e só vai ter arrecadação na medida em que vá tendo valores agregados. Beleza aí? Muito bem. Item 3, ó. Após a reforma tributária, esses 2 novos tributos que virão é tributo por fora e é não cumulativa plena. Já já você vai entender isso. Então, olha o exemplo. A indústria fabricou um produto e vendeu para a empresa comercial. A empresa comercial
que comprou para revenda, a mercadoria revendeu para o José. Tá ok? Vamos lá. A indústria fabricou o produto no valor de 100, cobrou um IBS de 23%. Se é calculado por fora, ele é cobrado à parte, não está incluso no preço. Então dá R$23. E cobrou CBS de 10% sobre 100, que dá 10. Total, 133. Quem foi que pagou? A empresa comercial. Certinho? Muito bem. A empresa comercial, por sua vez, comprou por 100 e revendeu por 200, quer dizer, agregou 100%. E o IBS é a mesma alíquota, 23%, que dá 46 sobre 200. IBS, 10% sobre 200, 20. Então, total, 200 mais 46 mais 20, 266. Quem é que pagou? O José. Perceba, então, que o último da cadeia produtiva é que paga todo o tributo. Mas como é que a União arrecadou? Em fatias, de acordo com os valores agregados. Acompanhe. O cálculo aqui na indústria, né, nós temos dois cálculos, para IBS e ICBS. Débito tributário, que é da saída, da sua venda, 23. Crédito tributário, que é o da sua entrada, não teve. Então, vai recolher um IBS de 23. Certinho? E quando ele vendeu aqui para a empresa comercial, e lá na empresa comercial, olha, tem débito tributário de IBS, quanto? 46. Menos crédito tributário de IBS, 23, vai ter que recolher quanto? 23. Quanto que o Estado e o município arrecadou? Arrecadou 23 mais 23, total 46, pago por quem? Pelo José. Certinho? E o contador da indústria agora vai calcular o CBS. Débito, que é o da saída, 10, menos o crédito que não teve, vai recolher um CBS de 10. O contador da empresa comercial teve débito de CBS 20, menos crédito de CBS 10, vai recolher um CBS de 10. Conclusão, o Estado e o município arrecadou quanto? 10 na primeira operação, 10 na segunda, total 20, pago por quem? Pelo José. Então você está vendo que, né, esse novo tributo que surge será calculado dessa forma. Aí tem o seguinte raciocínio. Quando se diz que é uma não cumulatividade plena, quer dizer o seguinte, que tudo que ela pagou aqui na entrada, que incidiu IBS e ou CBS, vai ter o direito de creditar. Direito de creditar é pegar esse valor e abater do IBS e CBS da saída. Por que eu estou explicando isso? Porque lá no passado, lá em 2002, o governo federal editou a medida provisória 66, transformando o PIS, que era cumulativo, em não cumulativo para as empresas tributadas pelo regime do lucro real. Aí foi aquela alegria, né? Finalmente vai desonerar as cadeias produtivas, vai deixar de incidir sobre cascata e vai passar a incidir na forma não cumulativa. Foi aquela alegria toda. Mas os empresários receberam um golpe do governo. Né? Isso lá em 2003, porque entrou em vigor em 2003, aquela medida provisória. Tá ok? E aí o que acontece? O governo disse o seguinte, que todas as suas saídas vão gerar débito tributário. Algumas entradas eu vou permitir que você aproveite o crédito tributário. Portanto, era uma não cumulatividade de fachada, porque o governo queria era arrecadar mais e aí ficou batendo recorde, mais recorde de arrecadação de PIS e posteriormente com a alteração da COFINS no ano seguinte. Da mesma forma, então, houve esses recordes de arrecadação. Tá ok? Uma curiosidade que você talvez não saiba. Olha, PIS cascata é 0,65%. Na não cumulatividade aumentou para 1,65%. Tá ok? Aumentou 1%. Aí depois, naquele tempo, o ministro da Fazenda, o Palocci, quis aumentar a COFINS também. Ele falou, mas como é que eu vou explicar para o povo que eu tenho que aumentar essa COFINS aí? Em que percentual? Ele falou, não, fizemos os cálculos científicos, aumentamos para 7,5%. Falei, nossa, a COFINS, que era 3, aumentou para 7,5% na não cumulatividade para empresas do lucro real. Como é que eles chegaram a esse cálculo? Eu, que não tenho nada que fazer na vida, resolvi pegar uma calculadora e
encontrei a fórmula científica de cálculo do Palocci, que foi o seguinte: ele pegou, né, o coeficiente do PIS. Qual é o coeficiente do PIS? 1,65 dividido por 0,65 dá um coeficiente, não é isso? Multiplicado pela alíquota da COFINS, né, de 3%, se chega a 7,5%. Enfim, teve essa alta, cara. Porque aumentar o PIS de 0,65 para 1,65, razoável. Aumentar a COFINS de 3 para 7,5, onde é não cumulativo, mas só pode abater alguns créditos. Então teve uma alta carga tributária. Então isso foi um golpe tributário e a preocupação é que a CBS e IBS, que passa a ser chamada não cumulativa plena, colocada em Constituição Federal, que em lei complementar o governo venha a dar algum golpe nesse sentido. Essa é a primeira preocupação que deve haver. Tá ok? Calma que ainda nem falei da reforma tributária, mas já estou te antecipando uma das preocupações. Beleza? Bom, agora, veja, essa reforma vem, claro, por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional. Tá ok? O raciocínio funciona assim. Nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior, tá ok? Que trata de todas as áreas, inclusive a área tributária. E a Constituição cria as competências tributárias. E aí, então, se está alterando uma competência tributária, então é necessário uma, né, proposta de emenda constitucional, uma PEC, para alterar aquela Constituição. Abaixo dela está a lei complementar e lei ordinária, que não tem hierarquia entre elas, mas a lei complementar é para complementar o que está na Constituição. Tá ok? Isso quer dizer, então, que depois da reforma tributária tem que vir uma lei complementar regulamentando essa mudança. Certinho? Aí depois vem as regulamentações, obrigações acessórias lá por meio de decreto e instrução normativa, que hierarquicamente está abaixo aqui de lei complementar e lei ordinária. Bom, a PEC que foi aprovada aqui é o seguinte, ó, porque fica aquela pergunta, né? Essa reforma tributária é do presidente Lula? É do ministro Haddad? É do governo do PT? Não. Por quê? Porque primeiro que nós tínhamos lá desde 2019 a PEC 45, lá na Câmara dos Deputados, e a PEC 110 lá no Senado, certo? Bom, a 45 é que foi, né, desidratada, alterada e chegou nesse modelo aqui que nós vamos analisar. Bom, aí sempre é um deputado, né, um parlamentar como autor. Então a PEC 45 foi o deputado lá do MDB, Baleia Rossi, que até concorreu à última eleição para presidente da Câmara. Tá? Ele é o tal do autor do projeto, mas não foi ele quem fez, claro, foram especialistas lá da Fundação Getúlio Vargas. Tá? E a PEC 110, o autor, o deputado Luiz Carlos Rauli, o mesmo que foi o autor do projeto da Lei Complementar 123 do Simples Nacional. Bom, a diferença é que a PEC 110 ela é mais completa em termos de aglutinação de tributo, que ela pegava 9 tributos e transformava em um só. E já a PEC 45 pegava 5 tributos e transformava em um. Aí o governo pegou e fez alterações. E aí, então, para você entender, ela chegou aqui, ó, a PEC com as alterações que o governo fez, de última hora aí, você viu? Começou aquela primeira semana de julho e os parlamentares já doidos para sair aí de recesso e começou aquela discussão que não, temos que aprovar essa reforma tributária, temos que aprovar, é hora, essa é agora, tem que ser agora. Enfim, a PEC, né, o presidente da Câmara deu tanto valor a isso aí que ele simplesmente fechou a Câmara para nenhuma outra atividade, para ficar focado só nisso aí de segunda a sexta-feira e acabou aprovando em 2 turnos na Câmara na sexta-feira. E já está no Senado para ser aprovado em 2 turnos. E veja aqui, quando eu digo que não é nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém do Executivo, porque projeto
de emenda constitucional é do Congresso Nacional. Então, uma vez aprovado com 3/5 dos parlamentares, né, aqui na Câmara são o quê? 513 deputados, 3/5 dá o quê? 308. Aqui no Senado, 3/5 de 81. Para que se vote em 2 turnos e, uma vez aprovado, o presidente do Congresso Nacional deve, né, promulgar a Constituição, né, a alteração da Constituição. Portanto, é um assunto do Legislativo. E claro que, né, há interesse do governo, porque é tributação, e há interesse do mocinho que quer passear de cruzeiro e não quer ir para o passeio sem antes aprovar, né, a coisa mais importante da sua vida, que é a reforma tributária. E assim, então, de última hora, então foi aprovado a toque de caixa. Quando se diz a toque de caixa é porque os parlamentares não leram, se lessem não iam entender, né? Foi tudo feito na correria. Foi apresentado na quarta-feira, querendo votar já na quarta-feira, na quinta-feira, o debate com governadores que ficaram acampados em Brasília para na sexta-feira chegar a um denominador. E a toque de caixa, né, de emendas parlamentares, então acabou aprovando. Né? Se liberou aí 8 bilhões e 200 milhões para poder aprovar aqui na Câmara. Tá? Então o governo comprou essa PEC aí sem que as pessoas leiam. Por isso é que eu preciso esclarecer, porque se os parlamentares não leram, eles têm que assistir essa aula para entender o que eles aprovaram. Certinho? Muito bem. Então, essa é a PEC que ainda depende do Senado. Se o Senado alterar, tem que voltar para a Câmara. Tá ok? Muito bem. Agora vamos lá. Último item dessa parte introdutória. 5. Estrutura dos tributos no Brasil e no mundo. Tá ok? Veja, no mundo, a preocupação é tributar 3 itens. O primeiro é tributar o consumo. O segundo é tributar o patrimônio. O terceiro é tributar a renda. Por isso, nós temos aqui na Constituição, ó, tributação sobre 5.1, consumo. Aí eu tenho o tributo federal, PIS, COFINS, IPI. 5.1.2, estadual, ICMS. 5.1.3, municipal, ISS. Certinho? 5.2, tributar o patrimônio. Nós temos 5.2.1 na área federal, o ITR. 5.2.2 na área estadual, o IPVA e ITCMD. 5.2.3 na área municipal, ITBI e IPTU. E sobre a renda, só é federal, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa física e contribuição social sobre lucro líquido. Tá ok? Então, a questão é, em qual dos 3 itens pesar a mão? É muito fácil bater em bêbado, não é assim? O bêbado é o povo pobre. Ou seja, os governos covardes como o nosso, não estou dizendo o governo que está aí, os governos que estão aí, né, ou que estavam aí esse tempo todo. Porque a nossa reforma aqui, nós estamos precisando dessa reforma há 60 anos. Não é de agora, não. E aí, então, o que é que acontece? Ó? Tributa-se o consumo. Quando você toma uma Coca-Cola, está lá pagando, né, mais de 30%, ou às vezes 40% de imposto. Você fuma um cigarro, está ali pagando um monte de tributo. Né? E o pobre é pobre, mas ele gosta de fumar, ele gosta de beber. Né? E tudo isso que ele está consumindo está pagando imposto. Então agora raciocine. Por que ele atinge mais o pobre? Imagine, digamos que você que está aí do outro lado da câmera, você ganha 100 mil reais. Aí você gasta 5 mil por mês comprando os mantimentos da sua casa, indo ao restaurante, viajando, etc. Você está pagando imposto sobre consumo. Porque em tudo isso que você está consumindo, está pagando imposto. Certo aí? Mas está sobrando 95 mil para você investir em bolsa de valores, né, e outras coisas. Então, dos 100 mil, você está sendo sacrificado como pagando imposto sobre o seu consumo só de 5 mil. Você nem está sentindo muito. Agora, o coitado do Roberto aqui ganha 2 salários mínimos. Hoje é 2.640. Né? Roberto é um desse povo que consome tudo que ele ganha e ainda fica devendo ao vizinho, ao amigo, etc.
Então veja que o imposto sobre o consumo atingiu todo o ganho do Roberto. Então você está vendo aí que ele atinge mesmo é o pobre. Tá certo? Bom, aí vamos analisar se o governo está preocupado mesmo com o pobre com essa reforma. Tá? Enfim. Tá? Agora sobre o patrimônio. Você, com 95 mil sobrando no mês, de repente pode ter comprado imóvel, pode ter comprado carro, pode ter comprado lancha, pode ter comprado jet ski, né? E aí, sobre o carro você está pagando IPVA, né? Imóvel, você paga IPTU, né? ITBI no momento da compra, certo? E sobre a sua renda, você está pagando imposto de renda. O Roberto ganha 2 salários mínimos, então ele está naquela alíquota zero, não tá pagando imposto de renda, mas todo o ganho dele está indo para o consumo. Você está tendo uma parte da sua renda tributada pelo imposto de renda, outra parte você ter comprado patrimônio, está pagando sobre o seu patrimônio, e você está consumindo alguma coisa, está pagando sobre o consumo. Mas o pobre do Roberto está pagando só sobre o consumo e ainda está devendo todo mundo. Estão percebendo aí? Por isso é que no mundo, né, procura-se tributar mais a renda, o patrimônio e menos o consumo, para que exista aí uma, né, isonomia maior para com o pobre. Certo aí? Mas não é qualquer país que consegue fazer isso. Tá? A maior parte dos países tributa mesmo é o bêbado, porque é fácil tributar ele, né? Porque ele está toda hora comendo e o que ele come, ele paga. Certo aí? E aí você, mas podia tributar a grande fortuna. Inclusive está na Constituição que se tributa, mas nunca foi regulamentado. Aí você, mas por que não tributa? É porque se tributa, antes de tributar, a grande fortuna sai do Brasil e vai para outro país. Como aconteceu na Argentina, foi tributar a grande fortuna, a Argentina ficou no buraco, porque quem tem grande fortuna migrou lá para o Uruguai, para a Europa, levou tudo. E aí? Como tributa? Né? Fala-se em tributar dividendo, distribuição de lucro. Isso aí é uma das maiores burradas que pode existir. Em breve eu vou gravar um vídeo sobre a tributação da distribuição de lucro que tanto o governo anterior como o governo atual está querendo tributar. E isso é um tiro no pé. Eu vou gravar um vídeo para que parlamentares também assistam e entendam que isso é um tiro no pé. Tá bom? Pronto. Com essas informações, você agora está preparado a entender a reforma tributária a partir do item 6. Tá ok? A reforma tributária, então, veja, para você entender, primeiro aqui, né, explicando um pouco sobre a ideia de Estado. Então aqui está o governo. Presidente da República, o governo federal. E claro que tem o governo estadual, municipal, não é isso? Que segue o mesmo raciocínio. Então está aqui o governo federal, então. Aí ele tem aqui custos com pessoal, infraestrutura, material. Ele tem que gastar com investimento, fazendo investimento em saúde, educação, segurança, no mínimo. E aí, quem é que vai ter que pagar isso aqui? É o setor produtivo. As empresas vão pagar esses tributos todos. Os trabalhadores que sobre a sua renda, seu consumo e etc. vai pagar esse tributo para financiar. Por isso é que se diz, o que é que você quer em termos de reforma tributária? Você, como contribuinte, você fala, não, eu quero pagar menos. E se é uma empresa, fala, não, eu quero pagar menos e também quero que simplifique, porque no Brasil se gasta 1.501 horas só para apurar os tributos, em média. O Brasil é o que mais perde tempo. O segundo é a Bolívia, com 1.000 horas. Terceiro é a Venezuela, com 950. Quarto é a Argentina, tá vendo? Só os países lascados que tem essa burocracia toda. Muito bem. E aí, então, o ideal, o que seria? Era o governo procurar saber qual é o tamanho da sua máquina administrativa. Fazer uma reforma administrativa. A coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque 1/3 dos parlamentares são servidores públicos e eles não deixam, né? E fazem a cabeça e é aí o ente mais forte para se opor ao que quiser.
né? Mas é necessário. Aí você fala, poxa, Roberto, você prepara a gente para passar em concurso público, tem que estar falando um negócio desse? Eu tenho que falar a verdade. Doar quem doer. Né? Eu não estou aqui para mentir. Eu não preciso fazer isso. Eu sei que muita gente fica aí defendendo. A minha visão não é isso aqui, a minha visão é ampla. E quero que você também enxergue de forma ampla. Entendido? Então, reforma administrativa é necessário. Qualquer lugar do mundo, o Estado tem que ter, né, uma máquina enxuta. E, sabendo o tamanho da máquina, aí sim uma reforma fiscal para saber, uma vez sabendo quanto vai gastar, quanto vai ter que arrecadar, e sabendo quanto arrecadar, aí sim uma reforma tributária para saber quanto. Agora, fazem uma reforma tributária como esta aqui, sem dizer alíquota, né? Então, é mais ou menos, né, aquele governo que se lança para ganhar uma eleição sem dizer qual é o seu projeto, sem dizer quem é seu ministro da Economia, pega qualquer um. Né? E aí, então, veja que é necessário saber o tamanho da máquina. E aí tem, né, aqui é importante saber que nós temos duas alas. A ala da esquerda, ela quer inchar o máximo possível a máquina, quer criar empresas estatais, né, e inflar, e criar o gasto. Tanto que o governo que está aí, no momento da transição ali de novembro, dezembro, já pediu 200 bilhões a mais. Conseguiu 45. Mas aí este ano, conseguiu mais 150. Então está autorizado a gastar aí com o arcabouço 200 bilhões a mais. Qual a origem? Aí você já vai começar a entender essa reforma. Então, você está percebendo que essa reforma não é para aliviar o imposto sobre o consumo do pobre. Essa reforma não é para simplesmente simplificar, mas, acima de tudo, para aumentar a carga tributária, como você verá. Certo? Então, vamos lá. E aí, quando é o governo de direita, como foi o anterior, perceba que teve a pandemia, teve a guerra, e o país conseguiu segurar a inflação. E quando se dizia que naquele momento que ninguém estava trabalhando, tinha que dar o auxílio emergencial, não deixar as empresas quebrarem, falavam-se os economistas que a dívida brasileira ia chegar a 110 a 140% do PIB. O governo pegou a dívida com 72% do PIB e entregou com 78% do PIB. Mas o que foi feito? Uma série de coisas. Uma das coisas foi o governo não atrapalhar o setor produtivo, deixou o setor produtivo funcionar. Então, o governo gastou menos, e se o governo gasta menos, sobra mais dinheiro no setor produtivo para girar a economia. E veja que o governo conseguiu fazer uma reforma tributária sem fazer reforma tributária. Como? Reduziu a zero a alíquota de 1.000 itens de IPI. E veja que reduziu o tributo e a arrecadação aumentou. Aqui nós estamos vendo um governo que está aumentando o gasto e está querendo que financie esse gasto e está querendo que principalmente o pobre sobre o consumo pague. Daí é que não se diz qual a alíquota. Então vamos lá. 6.1. Impostos federais. PIS, COFINS e IPI vão desaparecer e ficará a contribuição sobre bens e serviços. Tá ok? Contribuição porque, veja, PIS e COFINS são contribuições sociais. Contribuições sociais são todos do Estado, da União. Imposto tem fundo de participação dos estados, municípios, e eles estão aproveitando para desaparecer com o IPI e criar uma contribuição que é só federal e não tem que dividir com ninguém. Já é um golpezinho aqui, né? 6.2. Estadual e municipal. O ICMS
o ISS vão desaparecer com o tempo e surge o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá ok? Muito bem. E esses impostos aqui vão surgir como IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então, ele é um não cumulativo, mas que só na medida em que for agregando valores é que vai ter arrecadação. Entendido? E mais ainda, ele é calculado por fora, ele vai aparecer à parte assim na nota fiscal e não incluso no preço. Tanto CBS como IBS, então daí nós chamamos de IVA dual. Então, Imposto ao Valor Agregado de duas formas, o federal e o estadual e municipal. Tá ok? Aqui tem o lado bom da coisa. Qual é? É que, veja, os federais, tudo bem, é uma lei só. Uma lei do PIS, uma lei da COFINS, uma lei do IPI. Tranquilo. Agora, ICMS, nós temos a lei federal do ICMS, que é a Lei Candir, não é isso? Lei Complementar 87, lá de 96. E cada estado tinha uma lei do ICMS. Então nós tínhamos aí, né, 26 estados, o Distrito Federal, e mais a lei federal, 28 leis do ICMS. ISS, nós temos a lei federal do ISS, Lei Complementar 116, e cada município, 5.560 municípios, tinha sua lei do ISS. Tem município que é tão pequenininho que não tinha nem como fazer a lei e adotava a própria lei federal. Mas, enfim, era muita lei, sofrendo alterações. Agora, passamos a ter uma lei para todo o país. Tá ok? Então, nesse ponto, houve sim uma simplificação e, né, contador só tem a agradecer. Os empresários também nesse ponto. Entendido aí? E aí, veja, 6.3 incide sobre bens materiais, imateriais, direitos e serviços. Quer dizer, não tem que estar lá mais, né, discutindo se é aluguel, se é serviço, se é... Incide sobre tudo. A exportação está isenta. Aqui funciona igual ICMS e ISS, principalmente ICMS, né? Porque a exportação no Brasil estava isento de PIS, COFINS, IPI, ICMS, né? Só que, no caso do ICMS, quando eu exporto, é isento. Mas se eu comprei e paguei ICMS, né, eu tenho um crédito de ICMS que não consigo abater, já que a saída é isenta. Eu podia compensar com as vendas internas. E posso fazer o mesmo aqui com a exportação, ou então pedir ressarcimento. Certo aí? A legislação é única, como eu falei, uma lei só do IBS, uma lei para a CBS. Então, aprovado a reforma constitucional, né, a PEC, nós teremos uma lei complementar do CBS e uma lei complementar do IBS, lei única. Tá ok? Aí tem o seguinte, ó. Vamos para cá primeiro. 6.11, estrutura de alíquotas. Nós teremos aí uma alíquota única, uma alíquota padrão, para ser aplicada em todos os estados. Se falar que é 20%, 20% em todos os estados. Se falar que é 10%, 10% em todos os estados. Claro que esse percentual aí, somando os dois, vai chegar a uns 30%. Mas enfim, tá? Vamos supor que o alíquota padrão seja 10%, para facilitar. Aí tem uma segunda alíquota que é com redução de 60%. Então, 10 menos 60%, 40%. Cobra-se, então, 10% menos 60% de 10, 6, não é isso? Então, cobra-se 4%. 4% sobre a atividade de transporte, saúde e educação. Certinho? E tem redução de 100% ou alíquota zero para produto da cesta básica, atividade de educação superior que atende à lei do ProUni. O que é isso? Uma faculdade, universidade privada que cumpre as funções de uma universidade pública, de oferecer bolsa de 100%, oferecer bolsa de 50%, conforme os critérios para a população pobre. Então, estes também ficam isentos do IBS. Certo aí?
Além disso, também medicamentos especiais para doenças tipo câncer, tá? Também para adquirir equipamento para acessibilidade, pessoas com deficiência. E também uma grande novidade aqui, que é para a saúde menstrual. População pobre requer muito disso. Então, nesse ponto, fazendo a justiça. Mas perceba que é uma só alíquota para todo o país, tá? Com redução de 60% ou redução de 100%, quer dizer, alíquota zero. Aqui uma crítica. Em vez de redução de 100%, quando reduz 100%, então fica a alíquota zero, não é isso? Mas ele é um tributável com alíquota zero. A qualquer momento pode ser criado a alíquota. Por que não colocaram logo como isento na Constituição? Aí não se poderia criar alíquota. Certo? Bom, é uma crítica. Outra crítica, qual é? É que o ICMS é um imposto que incide lá no estado de origem. É um imposto estadual, não é isso? Então São Paulo vendeu para o Piauí. Então o imposto é de São Paulo. Certo aí? Mas aí Piauí disse o seguinte, que eu preciso que indústria venha para cá. E aí o Piauí coloca lá uma alíquota baixa, ou então uma redução na base de cálculo, e faz uma guerra fiscal, né? E atrai indústria para lá, para produzir e gerar emprego. Então aquela indústria só vai para lá porque está tendo vantagem, benefício fiscal. Porque ter uma indústria lá no Piauí custa muito mais do que ter em São Paulo. Porque a matéria-prima, né, a maior população está tudo lá, no Sudeste. Uma indústria só vai para lá por esse motivo. Então, a isso, os tributaristas chamavam de guerra fiscal. Como se fosse muito ruim. Já os economistas chamam isso de competição fiscal, que é justo que o Estado, como Goiás, que é só mato, para se desenvolver, para gerar emprego, tem mesmo que baixar o ICMS para conseguir atrair indústrias. Está aí o governador do Goiás reclamando, né? Então, existia essa figura que tributaristas e empresas chamam de guerra fiscal, no pejorativo, e o economista, os bons economistas chamam de competição fiscal. Para um país continental como o Brasil, onde tem região sul e sudeste, que é a região rica do país, o restante, região pobre, economistas achavam necessário. Agora, o que acontece? O imposto passa a incidir lá no destino, para acabar com a guerra fiscal, para atender os tributaristas e imprensa. Certo aí? E, então, é onde está havendo o consumo, é que haverá a tributação, o tributo fica para aquele estado. Só que o estado pobre, se não atrai empresas, indústrias, passa a não ter emprego. Essa população acaba tendo que se migrar para conseguir emprego lá no sul e sudeste. E se esvazia população da região norte, nordeste e centro-oeste. E por isso o governo criou o fundo, né, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é para desenvolver aquela região. Só que é um dinheiro que vai para o Estado, né? E se não pode praticar alíquota diferente, aqui, será a mesma para todas as operações. Quer dizer, aplicar aquela alíquota padrão em todas as operações, né, que todos os estados estão aplicando. E aí, então, o que acontece? As empresas vão deixar de ir para lá, ainda que tenha esse fundo. E a população que mora lá, completou 18 anos, o jovem já vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É isso que vai acabar acontecendo. Isso é um problema grave. Eu estou falando para você que é parlamentar, deputado, para você que é senador, veja essa questão aí, que fazer uma alteração dessa pode proporcionar, né, esse massacre com as regiões pobres. Certo? Muito bem. Então, bonito, alíquota padrão,
Lei única, simplificou. Né? E tem mais, ó, alíquota própria. Cada ente pode fixar a sua. Então, o Senado Federal cria essa alíquota padrão. E aí, por conseguinte, tem 60%, 100%, não é isso? Tá. O município, o Estado, pode criar a alíquota própria, que não tem que ser necessariamente o mesmo. Mas uma vez criado, será a mesma para todas as operações que eles realizarem, naquele Estado, naquele município. E mais, será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município do destinatário. Então, vamos supor que a alíquota padrão aqui seja 20%. Tá ok? E aí, o município resolve cobrar, né, 10%. E o Estado... o município resolveu cobrar 5% e o Estado 5%, totalizando 10%, para tentar atrair a empresa para lá. Né? E aí o que acontece? Vai ter que cobrar, aplicar esses 10% para todas as operações, porque tem que somar essas alíquotas e aplicar. Certo aí? Isso vai ser uma boa. Será que isso vai mesmo atrair empresa para lá? Porque, de repente, a empresa vai para lá, mas ela é uma atacadista, ela é uma indústria. Ela fabrica ali calçado, por exemplo, para vender para o país inteiro. O imposto não vai ficar para aquele estado. Porque o imposto é do estado destinatário. Então não resolve. Né? Então isso é um problema sério que tem que ser analisado e eu estou só analisando aqui, mostrando para você a existência desse problema. Tá? Muito bem. O imposto é não cumulativo pleno. Opa, o que quer dizer isso? Volta a falar. Aquele golpe do PIS/COFINS não pode ser aplicado. Qual foi o golpe do PIS/COFINS lá em 2003? O governo diz toda saída incide, algumas entradas da direita a crédito. Se fizerem isto, vai acabar quebrando o nosso IVA. Via de regra está dizendo que não pode. Será que o governo federal vai obedecer? Será que o governo federal vai editar leis que vai cumprir? E se não cumprir? O Supremo vai dizer o quê? 6.9. Não pode conceder incentivos fiscais. Olha só. Não pode conceder incentivos fiscais. 6.10. Cria-se o Conselho Federativo. Aqui teve uma alteração muito grande. Não sei se você viu. Eu cheguei a fazer um vídeo. Assim, cheguei na sorveteria. O povo quis saber, comecei a explicar. Aí um comerciante falou, não, dá para repetir aí, que eu quero gravar aqui para mandar para um amigo lá no Pará. Aí conversei com ele lá rapidinho. E aquilo lá viralizou. 40 minutos depois, estava lá em primeiro lugar no TikTok, estava circulando. O que é que eu me desabafei ali? Falei, olha, é um problema sério aqui. Aqui no Conselho Federativo, aqui tem a União. Tem o presidente da República. Ele vai querer segurar toda a arrecadação do município e do estado e vocês vão ter que vir com pires para pedir a sua parte. Então, os governadores correram para cá, principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? E falou, opa, não pode deixar isso. Então eles discutiram e conseguiram negociar e retirar a União. Então, agora, no Conselho Federativo nós temos o quê? 27 estados e 27 municípios. Tá? Outro ponto que os governadores conseguiram é voto ponderado conforme população, porque 60% da população está na região sudeste. Né? E sem os deputados de São Paulo, por exemplo, não se conseguiria a aprovação. Então, o governo teve que ceder. Certo? Então, agora sim, o Conselho Federativo é com membros só do Estado e município, sem a participação do intruso. Certo? Muito bem. Então, foi uma vitória aí, principalmente para quem ajudou a denunciar. 6.11. Estruturas das alíquotas, já comentei. E o imposto é por fora, portanto, é um IVA cobrado por fora. Agora aqui, antes de passar para outros tributos, acompanhe. Simples Nacional foi afetado? Vamos lá. O Sistema Simples Nacional está na Lei Complementar 123 de 2000
6, que entrou em vigor em julho de 2007, e depois veio a Lei Complementar 128, que trouxe para dentro do Simples Nacional o MEI, microempreendedor individual, atendendo o Código Civil, certo? Enfim, o Simples Nacional é atingido? O que eu mais ouço falar é que o Simples Nacional não será atingido, e isso não é verdade. Por quê? Porque Simples Nacional é o quê? Um recolhimento unificado lá no DAS de até 8 tributos. Entre esses 8 tributos estão o quê? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Se esses tributos vão desaparecer, lá dentro do Simples Nacional vão surgir um percentual de CBS e um percentual de IBS. Beleza? Outro ponto. Com todo esse processo aqui, é bonito falar, é um IVA, é não cumulativo, o imposto da operação anterior pode ser abatido da operação posterior. Aí tem o seguinte, e o prestador de serviço? Você, prestador de serviço, você médico, você advogado, você é uma empresa prestadora de serviço, que até mesmo está no Simples Nacional. O que vai acontecer com você? Você vai ter uma alta carga tributária. Preste atenção que eu vou gravar um outro vídeo para explicar a exata carga tributária dos prestadores de serviço. Você vai ver que o seu imposto vai mais que dobrar. Aí você vai, por que isso? Porque alguém tem que pagar o pato. Porque o raciocínio é o seguinte, nossas indústrias estão sucateadas. Nós estamos perdendo indústria e mais indústria e nós chegamos a ter 24% do PIB de indústrias. Hoje nós não temos nem 10%. As indústrias foram desaparecendo. E aí, então, para recuperar essas indústrias, o que acontece? Essa reforma está beneficiando as indústrias. As indústrias, sim, vão ter uma queda na carga tributária, mas o governo é gastador. Alguém tem que pagar por eles. E quem que vai pagar? É o prestador de serviço. Tá ok? E se a sua empresa é prestadora de serviço e que está no Simples Nacional, não tenha dúvida, você também será atingido. Então não venha com essa história de que o Simples Nacional não será atingido. Entendido aí? Muito bem. Zona Franca de Manaus fica mantida. A questão é que o imposto sobre o consumo atinge todo mundo. Não dá para saber se você é pobre ou não é pobre. Você tomou uma Coca-Cola, seja rico, seja pobre, paga o mesmo imposto, não paga? Então, o que o governo quer? Que uma parte desse imposto seja devolvido à população pobre. Então, a lei complementar vai criar critérios para o cashback, que é a devolução. Isso é um ponto muito positivo, porque, veja, as pessoas que pagam imposto de renda, quando no ano seguinte recebe a restituição, é uma maravilha. A restituição organiza a vida da pessoa. Porque a pessoa, de repente, estava lá já se endividando, ou já estava endividada, ou não estava endividado, mas não tinha dinheiro para próximas férias. Então, aquele dinheiro chega na boa hora para comprar um pacote de viagem, para pagar as dívidas, ou então fazer um investimento. E o pobre nunca tinha essa oportunidade. O pobre, ele se endivida e nunca tem uma entrada nova para poder se recuperar. E se isto vai acontecer, é muito positivo, não tenha dúvida disso. Certinho? Então, Zona Franca de Manaus, bom. Aí a questão é, quando é que vai entrar em vigor tudo isso, Roberto? Bom, CBS e IBS vão entrar em vigor só em 2026. Certinho? Funciona assim. Lá em 2026, naquele ano, será cobrado 0,1%, ou seja, 1/10 de IBS, que poderá ser abatido, porque veja bem, porque o CBS e IBS vão entrando e esses impostos vão desaparecendo. Tá ok? Então funciona assim, ó. CBS, lá em 2026, será cobrado 0,9%, ou seja, quase 1%. E pode ser abatido de PIS e COFINS. Tá? Isso em 2026. Lá em 2027, PIS e COFINS desaparecem, IPI fica com alíquota zero. Aqui um golpe, olha só. O IPI, por que não desaparece? Vai manter o IPI com alíquota zero. Se mantém com alíquota zero, a qualquer momento pode se criar alíquota. Cuidado com isso. Aí passamos a ter mais um imposto aqui de novo. E
O IBS, como eu falei, em 2026 vai ser a alíquota 0,1%, um décimo, que pode ser abatido do PIS/COFINS que ela deve em 2026, tá ok? E aí, a partir de 2027, será inversamente proporcional. O CBS vai aumentando e o ICMS e ISS vai diminuindo para, em 8 anos, desaparecer ICMS e ISS, ou seja, a partir de 2033. Entendido aí? Muito bem, então vai ser, né, vai desaparecer gradativamente. Entendido aí? Muito bem, agora sim, vamos para os outros impostos, porque a reforma não está atingindo o imposto de renda, mas está atingindo o consumo em cheio, né, simplificando inclusive, e o patrimônio, tá ok? Aí já fica um recado. Já está nessa emenda constitucional o seguinte, que uma vez promulgado, uma vez aprovado e promulgado essa reforma tributária, né, a PEC da reforma tributária, o governo federal passa a ter 180 dias para reformular aqui uma reforma no imposto de renda. Tá ok? E volta a falar, né? Tanto o governo anterior como o atual quer acabar com o juros sobre o capital próprio e quer tributar o dividendo. Acabar com o juros sobre o capital próprio é um tiro no pé, tributar o dividendo é um tiro no pé. Eu vou fazer esses 2 vídeos em breve e vou publicar para os ignorantes entenderem por que é um tiro no pé. Certinho? Muito bem. Agora sim, então, vamos falar de tributação sobre o patrimônio. Aí nós temos o quê? Esses tributos aqui. Vamos lá. ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causas, Mortes e Doações. Então, se você fez uma doação, quem recebeu a doação tem que pagar o imposto. Ou então, a pessoa faleceu e deixou bens imóveis e móveis. Aí tem a seguinte questão, a questão dos bens móveis. A pessoa podia buscar um planejamento tributário, porque o ITCMD é de 4% a 8%. 8% é o máximo. Tem estado que já cobra de forma progressiva. O Distrito Federal, por exemplo, cobra de forma progressiva. Aqui no DF é 4% para até 1.171.000. Acima deste valor, até 2.343.000, 5%. E acima deste valor, é 6%. Tá certo? Então, essas são a progressividade aqui do Distrito Federal. Tá? São Paulo, se não me engano, é 4%. Rio de Janeiro também é progressivo. Então, aí ele está dizendo o seguinte, ó, que funciona assim. Para bens móveis, tá? Não pode mais fazer como antigamente o planejamento tributário. Como é que era o planejamento tributário? A pessoa falecia no Goiás e, de repente, o imposto no Distrito Federal era mais barato e ia lá no Distrito Federal e fazia o inventário lá, no cartório do Distrito Federal, extrajudicial, certo? E aí pagava um imposto barato, porque era do local do inventário. Agora não. Agora, tá? O ITCMD sobre bens móveis é no estado onde residia o falecido, o de cujos, tá? E a alíquota progressiva, então, que os estados, que tinha muita discussão da inconstitucionalidade, da alíquota progressiva, mas agora, então, está na Constituição que pode ser adotada uma alíquota progressiva, tá ok? E o que se preocupa é que até agora, por meio de uma resolução, tinha uma alíquota máxima, né? Mas não existe alíquota máxima. Na verdade, pode ser que essa alíquota máxima pode chegar a de países desenvolvidos, porque na Alemanha, por exemplo, chega a 55%. Então, não é mole. 8. IPVA. Impacto ambiental. Então, está criando aí de que IPVA deve ser cobrado mais de quem polui mais. Vamos analisar o que diz a lei que virá regulamentando. E se cobrava IPVA somente de veículos automotores terrestres. E agora não só terrestre, mas aquático e aéreo também. Mas tem exceções. Aeronaves agrícolas não pagam IPVA. Embarcações para pescas não paga, principalmente artesanal. Tratores e máquinas agrícolas e também
né, aeronaves comerciais como TAM, Gol e etc., tá? Para não onerar aí as passagens. 9. IPTU. Olha, IPTU tem a seguinte questão. A lei municipal, por meio dos seus vereadores, né, autoriza o prefeito a atualizar a base de cálculo do IPTU. Certo aí? E só que alguns prefeitos atualizavam do jeito que queriam, ou mais do que a inflação. E o Supremo Tribunal Federal deu um cascudo nesses prefeitos e diz, olha, só pode atualizar, por meio do seu decreto, pela inflação do período. E aí, então, muitos prefeitos reclamaram que é isso, está muito defasado, só a inflação não é suficiente. Aí pediram aí para colocar nessa emenda constitucional. E aí, então, que eles agora, por meio de decreto, vão poder aumentar essa base de cálculo e sabe-se lá em quantos por cento, e vai ter muita gente que vai chorar de pagar aí um IPTU absurdo. Item 10. Imposto seletivo. Muita atenção nesse imposto, porque o olho grande, o maior olho do governo federal que quis acelerar essa PEC, gastando 8 bilhões e 200 milhões em emenda constitucional, reside aqui nesse imposto seletivo. Pode escrever. Veja, não existia esse imposto. Esse imposto está sendo criado, essa competência tributária está sendo criado aqui na Constituição Federal por meio dessa PEC. Que diz o seguinte, vamos lá. Que a União pode criar o imposto seletivo incidindo sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente. Veja, tributação sobre bebida alcoólica, tributação sobre cigarro, esse tipo de tributação existia sendo considerado produtos supérfluos. Aí existia aqui IPI pela alíquota máxima, existia aqui o ICMS pela alíquota máxima. E, na verdade, quem fumava um cigarro não fumava um cigarro, fumava tributo. Só que está sendo extinto o IPI, alíquota zero, não é? ICMS está sendo extinto. E aí vai deixar de existir essa tributação. Aí o governo federal pegou aquela PEC 45 e enfiou essa aqui, ó, de que produtos prejudiciais à saúde e meio ambiente é muito subjetivo. Observe, daqui a pouco o governo vai dizer que tem muito açúcar, é prejudicial à saúde. Opa, imposto seletivo nele. Tem muito sal, sódio. Então, qual produto que não é prejudicial se você chegar no supermercado? Pega lá o miojo, é câncer puro. E aí vai meter um imposto seletivo nele? Quantos e quantos produtos o governo pode meter um imposto seletivo e arrecadar? E tem um detalhe. Somente o CBS e o IBS que vão entrar em vigor a partir de 2026. Todos os demais tributos aqui que incidem sobre o patrimônio já vão poder entrar em vigor a partir da data da promulgação da emenda constitucional. Claro, o governo, instituindo o imposto seletivo por meio de uma lei complementar, vai ter que obedecer o princípio constitucional da anualidade, anterioridade, quer dizer, cria agora em 2023 para cobrar já agora em 2024. Porque isso é um imposto. Certo aí? E para o governo já resolve, o governo é novo, assumiu agora, 2023, 2024 já vai estar arrecadando. Agora se prepare o seu bolso, porque tudo que você come é prejudicial. Tem muito açúcar. Né? E a criançada, tanto refrigerante que toma. Sabia que você toma um copo de Coca-Cola, tem que tomar 32 copos de água para eliminar aquela quantidade de açúcar? E se o governo disser que isso aí é prejudicial à saúde? E é. Vem um imposto seletivo. Quantos por cento? Sei lá. Claro, se o IPI
tinha ali 350%, claro, sobre uma base de cálculo, e ICMS chegava em São Paulo a 38%. Imagine quantos por cento não deve ser o imposto seletivo. Isso aqui é uma galinha dos ovos de ouro. Faltou dinheiro no governo, aumenta essa alíquota desse imposto aqui e se arrecada, certo? Muito bem. E claro, como eu expliquei, agora com a alíquota padrão a ser usado em todo o país, então não tem esse negócio de região pobre atrair investidores comprando menos, essas coisas, não. O que acontece? Foi necessário criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é um recurso da União. A União vai ter que repassar esse recurso lá para desenvolver aquela região. Que não vai resolver o problema da região, porque uma região se resolve com empresa gerando emprego e renda e está acabando com o IBS. Certo? Maravilha, simplificou. Lei única. Não tem aquele emaranhado todo de leis para o contador trabalhar. Mas para os estados das regiões pobres, vai ter esse problema que vai se tornando pior ao longo dos anos. E os estados ricos, região sul e sudeste, quando o imposto passa a ser cobrado no consumo, então eles sentem que vai ter aí uma redução na carga tributária e exige ali um fundo de compensação tributária que está sendo criado também. Certo aí? Muito bem. Agora, respondendo do ponto de vista político, por que essa correria toda para aprovar essa PEC, essa reforma tributária? Porque vamos lá, nós temos aí décadas e décadas com projetos e projetos que nunca se chegou no denominador. Nós temos dois bons projetos considerados aí, que é a PEC 45, esta aqui, que foi desidratada, e a PEC 110, que pega um número maior, 9 tributos. Desde 2019. E estava lá, engavetado, e de repente o governo pega a PEC 45, faz as alterações, transforma em 2 tributos, cria essa figura e quer aprovar. Mas aí tem o rapazinho que diz, não, que eu preciso sair de férias, preciso andar no meu cruzeirão e tenho que aprovar e já tem que sair daqui como um rei. Porque quem aprovar uma reforma tributária vai estar aí como sendo o dono da reforma tributária. E então o presidente da Câmara abraçou essa causa e aquela semana, primeira semana de julho, fechou a Câmara para ficar focado só nisso. Nem a CPMI teve. Muito bem. Então, ele abraçou essa causa. E da parte do governo, o governo, então, fez essas alterações e o que o governo quis com essa pressa aí de liberar 8 bilhões e 200 milhões de emendas constitucionais? Porque os parlamentares foram aqueles bonecos lá que sequer quiseram ler. Eles quiseram a toque de caixa de emenda constitucional. E assim foram comprados e aprovaram. E é bom que você, parlamentar, que você que não leu, porque não conhecia o assunto, ou preguiça, ou estava mesmo de olho na emenda, que preste bastante atenção aqui. E você ainda tem tempo para reverter essas, ou reverter, ou melhorar, ou mudar. Porque está no Senado. Então, da parte do governo, o que o governo quis? Primeiro, inserir esse imposto, que é uma das fontes de renda que o governo precisa para custear os 150 bilhões que a ministra do Planejamento falou que está estourado e se estourar vai ter impeachment. Então o governo precisa arrecadar. Esse é um ponto. Segundo, a economia parou. As concessionárias estão paradas, as montadoras parando, tem shopping já fechando, uma série de coisas acontecendo aí, estranho. Mas tudo isso
a partir do momento que o novo governo assume dizendo que quer gastar mais 200 bilhões, sendo que o país estava fechando no azul só em 54 bilhões. Pela primeira vez desde 2014. Em vez de cortar gasto, o governo resolveu gastar e está tentando buscar essa fonte. Então, o que acontece? Com isso, então, a economia, né? Economia que poderia estar bombando, porque o cenário internacional está ótimo. O barril de petróleo de 180 dólares caiu para menos de 100. Os países que estavam aumentando os juros conseguiram segurar o juro até reduzir. E aí, está criando um cenário de o dólar. O dólar aqui no Brasil caiu por quê? Por dois motivos. Né? Primeiro, porque o agro produziu muito do ano passado e está exportando muito e está entrando. Principalmente aí pelas exportações. Esse é o ponto principal. Né? Por enquanto estamos colhendo esse fruto. E o dólar, então, está caindo. Outro fator também é que o juro está alto e, de repente, em países como o Japão, o juro é pequenininho. Né? A pessoa pega dinheiro lá e investe aqui e ganha uma fortuna. E o juro tem que cair, mas tem que cair de acordo com a queda natural da inflação. E a inflação só cai se o governo diminuir seus gastos. Então, o que acontece? O governo quer criar um movimento na economia. Para isso, o governo estava fazendo o quê? Está fazendo a negociação da dívida das pessoas, perdoando dívidas, né, para que 70 milhões de pessoas passem a ter o nome limpo para poder fazer novos créditos e voltar a ter uma economia falsamente movimentada por meio de crédito, como aconteceu lá em 2015, uma questão de tempo, a inflação chegou e gerou a maior recessão econômica. Então o governo está tentando desesperadamente buscar expandir o crédito. Para isso fica atacando o presidente do Banco Central, que está segurando o juro para não disparar a inflação, e com um cenário bom lá internacional, ele tem possibilidade de baixar os juros, é a tendência daqui por diante, né? E aí, ao mesmo tempo, ele quer aí gerar essa expansão de crédito para criar aí falsa movimentação na economia, mas as pessoas não estão comprando carro, não estão investindo, né? Então, daí a correria para aprovar. Esse é um ponto. Outro ponto é que reforma no Brasil só se faz no primeiro ano. Segundo ano, o governo já está desgastado. Alguma coisa aconteceu. E num governo como esse, já vai começar a surgir uma série de escândalos. E aí, segundo ano, já não tem mais o Congresso na mão. E essa é a hora. Principalmente virar o primeiro semestre para o segundo, já ter aprovado pelo menos na Câmara, porque o ideal é aprovar em 100 dias, segundo os especialistas. Então, esse é o motivo da correria, a explicação política, né? De usar o que tem de aumento da carga tributária possível aqui dessa reforma tributária já de imediato, para poder arrecadar agora em 2024 e fazer aí, criar aí um ambiente de redução de juros, porque o juro vai ter que baixar mesmo, né? E criar aí a falsa sensação de movimento da economia, expandindo o crédito e fazendo a população se endividar novamente. São aspectos que se dá para ler claramente, tá certo? Bom, então esses são os motivos que levaram o governo a correr para aprovar essa PEC. De um lado, o governo, do outro lado, alguém querendo se tornar o rei, o dono da aprovação da reforma tributária. Bom, com essas informações, eu acho que você já tem como interpretar o que vem pela frente em termos de reforma tributária. Tem pontos positivos? Tem, ela simplifica, né? Tem a questão aqui do cashback, que é legal, né? Para os contadores, a simplificação ajuda muito, né? Agora, para o país, né? Alguns pontos que tem que estar atento. Região pobre, parlamentares, governadores,
Prefeitos, veja o que pode ser feito aqui para modificar antes que transforme isto em Constituição. Tá ok? Um alerta aí para vocês. Beleza? Olha, se você gostou desse vídeo, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e venha cá no site natacursos.com, faça lá um cadastrozinho rápido e passe a assistir aulas gratuitas deste professor. E não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações do Roberto do que da Receita Federal. Tamo juntos!